Nós estamos envolvidos em uma série de mensagens todas as quintas-feiras do mês de janeiro, crescendo em santidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os hábitos de uma vida santa. E eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Vocês podem acompanhar aí na sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet, mas também podem acompanhar aqui na nossa projeção. A minha versão diz o seguinte: como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. Eu vou repetir esse verso. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. Então nós estamos chegando à terceira mensagem da série Crescendo em Santidade. Nós já aprendemos aqui na primeira quinta-feira deste mês como crescer em santidade. Na quinta-feira da semana passada, o pastor Marcelo pregou sobre como buscar a santidade. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito dos hábitos de uma vida santa. É interessante destacar que um famoso escritor do início do século XX disse o seguinte: plante um pensamento e você colherá uma ação. Plante uma ação e colherá um hábito. Plante um hábito e colherá um caráter. Plante um caráter e colherá um destino. Passamos então dos pensamentos à ação, da ação ao hábito, e os hábitos dão forma ao nosso caráter. Logo, o nosso destino, o lugar onde queremos chegar, é controlado pelos nossos hábitos e pelos nossos pensamentos. E você pode perguntar: mas pastor, o que é um hábito? Um hábito é uma tendência estabelecida ou uma maneira usual de comportamento adquirido pela repetição constante ao longo do tempo. O pastor Rick Warren disse que são necessários pelo menos 6 semanas para estabelecer um hábito. E quando um hábito é criado, um caráter é formado. O caráter, então, é a soma das atitudes habituais e qualidades de uma pessoa. Quando há uma grande mudança de hábito, a parte do caráter correspondente também muda. Por exemplo, se uma pessoa mente constantemente, o caráter dessa pessoa torna-se indigno de confiança. Mas se uma pessoa fala sempre a verdade, o seu caráter torna-se totalmente confiável. Depende dos hábitos que ele está acostumado a ter. Por isso, se você deseja crescer em santidade, se você deseja se tornar uma pessoa com um caráter santo, você precisa identificar e desenvolver os hábitos de uma vida santa. Então, quais são os hábitos de uma vida santa? O que é que não pode faltar na vida daqueles que desejam crescer em santidade? O que precisa tornar-se um hábito para aqueles que desejam viver uma vida santa? Em primeiro lugar, uma vida de santidade requer um momento devocional. Nós vamos observar aqui nessa noite que essa mensagem é muito simples. Vocês já conhecem muito daquilo que eu vou falar aqui nessa noite. Mas o problema é que às vezes a gente conhece, mas a gente não toma isso como prática na vida da gente. Eu ouço desde pequenininho, porque fui nascido e criado em um lar cristão, que a alimentação predileta do cristão e necessária é oração e Bíblia. Mas nem sempre eu me coloquei em oração e nem sempre eu li a Bíblia. Pois é. E agora a gente aprende que para viver uma vida de santidade, a gente precisa ter um momento devocional. E você me pergunta: pastor, e que momento devocional é esse? Eu quero primeiro fazer uma pergunta a você: qual é o centro da sua vida? Será que o centro da sua vida é o seu trabalho? É o seu namoro? É o seu casamento? É a sua família?
É a sua igreja, é o seu lazer, o seu dinheiro, sua casa nova? Qual é o centro da sua vida? Qualquer que seja o centro da sua vida, eu quero dizer que você deve passá-lo para o segundo lugar, porque o Senhor e seu tempo com Ele é que precisam reinar como figura central na sua vida. Às vezes nós damos tanto valor a coisas que perecem, que esquecemos de dar valor às coisas que são eternas e que nunca acabam. O nosso tempo a sós com Deus é um tempo que começa aqui e se estende à eternidade. Quem é a pessoa mais importante para você? Será que a pessoa mais importante da sua vida realmente é Jesus? Porque se for Jesus, Ele deverá ter prioridade em tudo na sua vida. Ele deverá ter prioridade sobre tudo em sua vida. O momento devocional, então, a sós com Deus, deve ter prioridade máxima em sua agenda. Tem gente que diz assim, pastor, o dia deveria ter 36 horas, 40 horas. Não, o dia tem 24 horas e dá para a gente fazer tudo em 24 horas. É porque a gente não sabe se organizar. Deus deu 24 horas para a gente. E eu pergunto, quanto é o tempo que você dedica a Deus dentro dessas 24 horas? Às vezes as nossas orações mais mentirosas acontecem quando a gente acorda, quando a gente almoça, quando a gente janta e quando a gente deita. A gente já sabe o que vai dizer nesses 4 momentos de oração, se é que nós até fazemos orações nesses momentos. O nosso relacionamento com Deus passou a ser um relacionamento de superficialidade. Nós nos relacionamos com Deus como se simplesmente Ele não existisse e não fizesse falta para nós. Mas Deus precisa ter prioridade na nossa vida. Esse momento com Deus deve ser precioso para nós. Nós estamos correndo atrás de tanta coisa, mas não corremos para buscar o Senhor. E ainda queremos crescer em santidade. Isso é impossível acontecer, porque só se cresce em santidade aqueles que buscam aquele que é santo. Porque é nele que nós nos espelhamos. Mas por que então esse momento devocional a sós com Deus deve ter prioridade máxima na vida da gente? Em primeiro lugar, porque fomos criados para ter comunhão com Deus. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Não tem outra perspectiva a não ser essa. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que Deus todos os dias ia lá no jardim bater papo com o casal. Por quê? Porque Deus queria se relacionar com a sua criação. Por que precisamos desse momento a sós com Deus, desse momento devocional com Deus? Porque fomos criados para isso. Fomos criados para ter comunhão com Ele. Apocalipse 3:20 diz assim: olhe para mim, estou batendo à porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Pastor, esse texto não tem nada a ver com a intimidade do Criador com a sua criatura. Calma aí. A essência do texto diz que Deus deseja ter intimidade com seus filhos. E para que isso aconteça, seus filhos precisam ter o desejo de passar tempo com Ele. É Ele quem bate a porta, é Ele quem quer entrar, é Ele quem quer jantar com seus filhos. Percebam que a iniciativa é sempre divina. Não somos nós quem queremos ter comunhão com Deus, mas na verdade é Deus quem quer ter comunhão conosco. A iniciativa nunca é nossa, a iniciativa é sempre divina. Precisamos ter prioridade máxima no momento devocional. Por quê, pastor? Porque era a prioridade da vida de Jesus. Diz um verso assim: Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Numa outra passagem, por essa mesma época, ele foi orar na montanha. Ali ficou a noite inteira em oração na presença de Deus. O outro texto diz: ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar no lugar isolado. O maior exemplo de vida santa é Jesus. E se o momento devocional, o tempo de oração, era a prioridade máxima da vida de Jesus, esse momento devocional, esse tempo de oração a sós com Deus, também precisa ser
a prioridade máxima de alguém que deseja viver uma vida de santidade. Se você quer se tornar alguém santo, como Deus é santo, vai precisar passar tempo com Ele. O momento devocional deve ter primazia na vida do cristão. Por quê? Em terceiro lugar, porque era a prioridade dos homens de Deus da Bíblia. Lá em Daniel nós achamos um verso que diz assim: Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar, como sempre fazia. Sua casa tinha janelas no andar de cima voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Nós podemos aprender com Daniel, um homem de Deus da Bíblia, que não foi orar somente quando soube da ameaça da lei que acabara de ser promulgada, mas ele já vivia o seu momento a sós com Deus continuamente, 3 vezes por dia. Daniel não esperou um problema acontecer para se dedicar à oração. Daniel não esperou uma luta se travar para ele desenvolver um momento a sós com Deus. Daniel não esperou uma enfermidade chegar para dar prioridade ao seu momento devocional. Não, ele já fazia isso continuamente. Continuamente. E assim como Daniel, nós poderíamos citar muitos outros homens e mulheres de Deus que fizeram do seu momento devocional a prioridade máxima das suas vidas. Então, se você deseja viver uma vida de santidade, faça do momento devocional um hábito insubstituível. Interessante que as coisas de Deus são sempre substituídas por coisas supérfluas. Sempre. Sempre quando você tem que substituir alguma coisa na sua vida, você substitui o de Deus. Você substitui a celebração, você substitui a EBD, você substitui a célula, mas você não substitui o seu trabalho, você não substitui outras coisas na sua vida. São sempre as coisas de Deus que são substituídas. Mas Deus é tão bom que Ele continua nos amando e continua investindo em nós, apesar de nós fazermos as nossas trocas com Ele. Apesar de o trocarmos por qualquer coisa, Deus ainda corre atrás da gente. Que Deus incrível, que Deus maravilhoso. É importante que, para esse momento devocional, você tomar algumas decisões. Não faça de qualquer maneira. Escolha um local legal, separe o horário, organize a sua agenda. Sua vida nunca mais será a mesma depois de experimentar um momento a sós com Deus. Sabe por quê? Porque Ele está batendo a porta. Ele quer entrar. E Ele quer ter muitas refeições com você. Em segundo lugar, uma vida de santidade requer meditação da palavra de Deus. Você tem o seu momento devocional, mas também uma vida de santidade requer meditação na palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele é o transformador por excelência das nossas vidas. Mas ele utiliza a Bíblia como a sua ferramenta principal de transformação. A transformação ocorre pela renovação da nossa mente pela Bíblia, mas não apenas pela leitura da Bíblia. Há muita gente que conhece a Bíblia, mas a vida não muda. Embora a leitura bíblica influencie nossa vida de muitas maneiras, a transformação só ocorre quando nossa mente é mudada, deixando de acreditar em uma mentira para acreditar nas verdades de Deus. Paulo escreveu o seguinte aos crentes de Roma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí então, vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só seremos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente for transformada pela palavra dele. Há muita gente pensando que está desfrutando de uma boa, agradável e perfeita de vontade de Deus, mas não está.
Porque isso só acontece de acordo com a própria palavra de Deus, quando a nossa mente é transformada pelo poder da sua palavra. Alguém disse o seguinte: a Bíblia não foi dada para a nossa informação, mas para a nossa transformação. Ela é informativa, mas acima de tudo, a Bíblia tem poder para transformar a nossa palavra. Por isso que ela é chamada de palavra viva, eficaz, que penetra, que transforma, que vai no íntimo, que mexe com a gente. Tem muita coisa que a gente não gosta de ler na Bíblia. Por quê? Porque confronta com a nossa realidade de vida. Mas é justamente isso que a gente precisa ler. Tem muita gente que não gosta de mensagem que confronta. Por quê? Porque vai mexer. Mas é isso que Deus quer fazer conosco. Para quê? Para que a gente possa alcançar uma vida de santidade. Portanto, não leia a Bíblia buscando apenas informações. Leia-a para a transformação por meio da renovação da sua mente. O que é meditação, pastor? A meditação é focar minha atenção sobre o texto bíblico para descobrir como posso aplicar as verdades do texto bíblico à minha vida. Eu não vou sair de cima desse texto até descobrir o que Deus quer falar comigo. Só que a gente lê a Bíblia como? Fiz minha leitura do dia. Tem muita gente que tem aquela caixinha de promessas em casa, né? Aquela caixinha de promessa nunca tem deveres, né? Só tem promessa. Aí ele vai lá de manhã, fecha o olho, tira o horóscopo do dia. Vamos lá. Irmãos, isso não enriquece a vida de ninguém. Eu preciso ler a palavra de Deus e meditar para descobrir o que é que Deus quer falar comigo. E eu posso abrir a minha Bíblia na genealogia que Deus vai falar comigo. Eu posso abrir a Bíblia lá no livro de Números, que só fala de números. E Deus vai falar comigo. Mas eu preciso o quê? Meditar, preciso investir tempo até encontrar a verdade de Deus confrontando com a minha realidade. Mas por que então devo meditar nas Escrituras? Porque me torno semelhante a Jesus. Na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos o seguinte: somos transfigurados como o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Quem deseja viver uma vida de santidade precisa meditar na palavra, e quando isso acontece, a pessoa torna-se semelhante a Jesus. Quando você medita na palavra de Deus, sua vida se torna, de acordo com o texto bíblico, mais deslumbrante e mais bela, semelhante à vida de Jesus. Eu preciso meditar na palavra de Deus para que eu me torne como Jesus, para que eu me torne semelhante a Jesus. Por que, pastor, eu preciso meditar na palavra de Deus? Em segundo, porque é o meio de ter orações respondidas. Deus responde orações até de gente que não lê a Bíblia. Mas olha, se você lê a Bíblia, você vai conseguir uma quantidade maior de respostas das suas orações. Por quê, pastor? Olha o que Jesus disse: se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. Esse é o texto em que Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele vai dizer que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas há uma coisa interessante, ele diz assim: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, significa que nós estamos em contato direto com as palavras de Jesus. E se nós estamos em contato direto com as palavras de Jesus, nós nunca vamos pedir a Ele aquilo que não seja de acordo com a vontade dEle. Por isso que ele diz aqui: estejam certos de que suas petições serão atendidas. Porque se nós estivermos em contato com a palavra de Deus, nós vamos saber exatamente aquilo que nós vamos pedir a Ele e vamos saber as suas respostas. Tem gente que não sabe identificar se Deus respondeu ou não a sua oração, simplesmente porque não conhece a sua palavra. Hoje é tudo muito automático, não é? A gente quer pedir aqui,
para Deus fazer, só que a gente não quer se envolver com Ele, não quer ter tempo com Ele, não quer aprender com Ele. O padrão para se ter orações respondidas está em absorver a palavra de Deus. Isso só ocorre à medida em que dedicamos tempo para meditar em cada ensinamento proposto pelas Escrituras. Meditar na palavra de Deus também deve ser uma prioridade na nossa vida. Por quê? Em terceiro lugar, porque é o segredo da vida vitoriosa. O texto bíblico diz assim: não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de meditar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Medite dia e noite na palavra do Senhor. Deus não disse a Josué para ser forte e corajoso porque ele enfrentaria exércitos inimigos. Ele disse assim: você precisa ser forte e corajoso para meditar na minha palavra dia e noite, noite e dia. Interessante. Ser forte e corajoso. Em momento algum ele disse assim: você vai não. Ele disse que estaria com ele em todos os momentos e em quaisquer circunstâncias. Mas ele disse assim: seja forte, Josué, seja corajoso para você meditar na minha palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai chegar ao seu destino, você vai ser bem-sucedido, mas precisa meditar na minha palavra. O segredo da vida vitoriosa está em meditar na palavra de Deus. Josué estava tomando posse como novo líder do povo de Israel. E a primeira orientação que Deus deu a ele foi essa: Josué, medite na minha palavra. É dia e noite, noite e dia, sem parar. Esse é o segredo. Não existe vida vitoriosa sem meditar na palavra de Deus. E quando falo de vida vitoriosa, falo de vida de santidade. Está implícito. Uma vida de santidade é uma vida vitoriosa. É porque na perspectiva espiritual a vitória é uma coisa. Na perspectiva humana e material a vitória é completamente diferente. A nossa vitória espiritual independe das nossas circunstâncias. Independe se estamos enfermos ou não. Independe se estamos empregados ou não. Independe se estamos passando dificuldades ou não. E depende de quaisquer circunstâncias. O fato de sermos vitoriosos é porque nós meditamos na palavra de Deus dia e noite, noite e dia, e temos a certeza de que aquele que nos criou nos sustenta e fará com que a nossa vida chegue ao nosso destino. Deus nunca oferece atalhos. Ele nos oferece a sua presença na caminhada. Pode demorar um pouquinho, mas Ele está lá. E Ele vai chegar ao destino final conosco. Aleluia. A Bíblia registra outros hábitos de uma vida santa. Mas nessa noite eu quero ficar apenas nesses dois hábitos: o momento devocional e a meditação na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa muito séria a você. Se você começar a praticar esses hábitos de uma vida santa, você já sentirá em pouco tempo os reflexos que virão desses novos hábitos. Desde que eu fiquei internado em maio do ano passado, já no hospital eu emagreci 7 quilos. E depois comecei a desenvolver novos hábitos. É claro que final de ano ninguém aguenta com hábitos novos, não é? A gente prefere voltar a hábitos antigos. Então, eu passei um pouquinho do meu limite no fim do ano, mas já estou retornando aos meus hábitos novos. Esses hábitos novos me fizeram emagrecer quase 20 quilos. Quase 20 quilos. E ainda pretendo perder mais alguns quilos aí na minha caminhada de novos hábitos.
Mas é interessante que quando a gente adquire novos hábitos para cuidar da saúde, a gente vê resultados, a gente fica muito satisfeito com os resultados. Eu quero dizer a você o seguinte: se você mudar os seus hábitos espirituais a partir de hoje, você ficará muito satisfeito com os resultados. Os resultados serão sobrenaturais. Os resultados serão exponenciais, porque estamos lidando com um Deus que tem todo o poder no céu e na terra para fazer algo extraordinário na nossa vida. Quais são os reflexos que nascem e crescem a partir da prática dos hábitos de uma vida de santidade? Eu quero apenas ler alguns versos aqui, porque o apóstolo Paulo nos deixa esse ensinamento quando ele escreve a seguinte orientação aos crentes de Colossos: a velha natureza, ela é sepultada para sempre. Quando nós desenvolvemos hábitos saudáveis de vida espiritual, a velha natureza é sepultada para sempre. Olha o que ele escreve: a velha vida de vocês está morta. Isso significa eliminar tudo o que esteja ligado ao antigo caminho de morte, promiscuidade sexual. Que se você estiver passando tempo com Deus, você não vai ter tempo de pensar nessas coisas aqui. Promiscuidade sexual, impureza e imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso sem conhecer nada melhor. Mas agora que vocês sabem mais, abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam isso na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Mas quando nós desenvolvemos hábitos novos, saudáveis, hábitos espirituais, uma outra coisa acontece. A nova natureza surge como reflexo de Jesus. E sobre isso Paulo escreve assim: agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador, e cada um traz sua marca. Os velhos costumes já eram. Agora tudo é definido por Cristo, tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês: compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ações de graças a Deus o Pai, a cada passo do caminho. Sua vida vai refletir o seu hábito. Se você desenvolver hábitos de uma vida santa, vai refletir uma vida santa. Mas se você desenvolver hábitos do mundo, vai refletir o mundo. A decisão não está nas mãos de Deus. A decisão é nossa. Somos nós quem decidimos quem nós queremos refletir. Se é o mundo ou se é Cristo. Se você deseja crescer em santidade, vai precisar desenvolver e vai precisar viver os hábitos de uma vida santa. Que hábitos são esses, pastor? Momento devocional e a meditação na palavra de Deus. Fique em pé, por favor. Porque o primeiro passo você vai dar hoje à noite. Que passo, pastor? Nós vamos adorar ao Senhor. E vamos dizer a Ele que nós entregamos a Ele o nosso coração. Porque às vezes cantamos, mas isso não é uma realidade do nosso coração. Às vezes nós levantamos os nossos braços em adoração ao Senhor e na verdade não estamos fazendo nada para Ele.
Porque Deus não quer movimento, Deus não quer aparência, Deus quer o nosso coração. Deus quer o meu coração e o seu coração. Ele enxerga aquilo que nós não somos capazes de enxergar. Ele vê aquilo que ninguém é capaz de ver. Deus vê o nosso interior. Ele nos sonda. Por isso, essa noite, o primeiro passo que nós vamos dar nessa canção é entregar a nossa vida, o nosso coração ao Senhor. Vamos adorar a Deus nesse momento.